Que beleza, né? Será que alguém tem medo disso? Tipo, mano, ele tem um apito, uma sirene e uma moto. Não sei se eu teria medo dele, porque ele tem um apito. E as pessoas pagam por isso. My words keep getting tangled up in my words. Quando a gente é pago no navio? Bom, algumas empresas trabalham com salário mensal, outras empresas trabalham com salário quinzenal. Basicamente isso. E como funcionam esses pagamentos? Algumas empresas trabalham com você recebendo dinheiro lá dentro. Então, dia 28 do mês, você vai lá e recebe o seu pagamento em espécie. Óbvio, isso dá muito rolo, já vi nego ser roubado, já vi nego esquecer todo o dinheiro que juntou durante o contrato no aeroporto e nunca mais ver essa grana. Enfim, isso dá vaza para muitos problemas. Em outras empresas, o sistema é assim. Na empresa que eu trabalho, basicamente funciona de outra forma. Eles abrem uma conta bancária para você e depositam a grana lá. No meu caso, eu tenho conta no Brasil também. Então, nesse esquema, o acordo que a empresa que eu trabalho tem com o Citibank permite que eu faça transações bancárias sem custo, ou a um custo muito baixo. Então, eu vejo o dinheiro que eu tenho que enviar para o Brasil, ponho lá a conta, ponho o Swift Code e o dinheiro cai na minha conta em uma semana. Então, isso é bem tranquilo. O problema é com o meu banco aqui no Brasil, que tem uma taxa bem alta. Brasil, né? Os caras tentam arrancar dinheiro de tudo quanto é jeito. Mas com relação a esse pagamento por cartão, esse pagamento por conta, eu acho tudo bem mais tranquilo. Fora que essa minha conta no Citibank, eu tenho um cartão que é aceito no mundo inteiro. Se eu tô no México, eu pago com cartão. Se eu tô em Dubai, eu pago com cartão. Se eu vou para Nova York, eu pago com cartão. Se eu tô aqui em São Paulo, no caso eu tô de férias, eu pago com cartão e não tive nenhum problema até hoje com relação a isso. Eu acho, além de mais seguro, muito mais tranquilo. Dá para enviar dinheiro pro Brasil? Pois bem, se você recebe o dinheiro na mão, você não vai poder fazer esse tipo de transferência que eu digo que é uma transferência entre bancos por Swift Code, que é transferência internacional, se eu não me engano. Você vai ter que procurar uma dessas empresas que envia dinheiro. Eu não vou ganhar comissão, mas eu tenho que falar os nomes. Você vai procurar ou a RIA, ou a MoneyGram, ou a Western Union. Deve ter outras, eu não me lembro agora de cabeça. E aí, cada lugar eu me lembro que MoneyGram, por exemplo, dependendo do porto era uma taxa, tinha porto que era 12%, enfim. E aí você vai se informar, mas isso é muito tranquilo porque todo mundo envia dinheiro, é só colar em alguém que vai enviar dinheiro e você aprende rápido como fazer isso. No caso de você trabalhar numa empresa onde você recebe em espécie. Se você trabalhar numa empresa que tem conta, provavelmente eles vão disponibilizar esse tipo de sistema de fazer a transferência online, ou a transferência internacional. Quanto eu vou gastar para viver a bordo? Eu já respondi acho que no vídeo 2, mas bom, dá para esclarecer um pouco mais. É bom falar o que não é despesa, então. Comida não é despesa, porque você pode comer no navio. Então você tem todas as refeições no navio. Talvez sua única despesa seja sabão em pó. Você não vai pagar luz, não vai pagar água, não paga telefone. Cara, você pode não pagar nada se você quiser. Só que, óbvio, você tá em Veneza, você não vai comer fora? Você passou na frente de uma loja bacana, viu que tá em promoção, você não vai comprar roupa? Você foi na Guitar Center e viu uma guitarra que você gosta, viu um pedal, um prato, um treco que você gosta, você não vai comprar? Então, essas são as suas despesas. Se você é um cara controlado, você junta bastante dinheiro. Se você é um cara que não tem planejamento, o grande lance é ter um plano, né? Por que você tá aqui? Onde você quer chegar? E a partir daí você vai construindo a estrada até ligando A em B, né? Essas são suas despesas a bordo, assim. Você não paga pra comer, você não paga pra morar, você não paga basicamente por nada lá dentro. Então você pode ter uma vida bem frugal, acho que esse é o nome, se você quiser. E vai depender de você. Eu posso vender os meus produtos a bordo, como CD, DVD, etc? Sim, a resposta é sim. Você pode, tem muita gente que faz isso. Aliás, tem gente que vende boné, camiseta. É um outro jeito de fazer revenue, de vender as coisas, né? Tem uma galera que faz uma graninha com isso, uma grana extra bem interessante. Então sim, lógico, você vai vender na loja, numa das lojas da empresa, numa das lojas do navio. Provavelmente você terá uma comissão em cima disso. Eles vão te cobrar uma taxa. Mas sim, você pode vender. E é uma coisa interessante de ter. E rola gorjeta nas apresentações do navio? Isso é bem comum lá fora, né? Os tips. Muito bem. Se você trabalha numa lounge band, normalmente isso já faz parte do job. Isso, o cara já põe o cestinho de tips, já põe o potezinho de tips lá e o passageiro põe uma grana. Tem uma galera que faz uma grana bem legal. Você tem que ser bem entertainer, né? Bem malaco com isso e tem uma galera que se dá bem.
Então é um outro jeito de fazer dinheiro. No meu caso, trabalho na orquestra. Primeiro que não é tão comum a gente receber, tão frequente a gente receber tips. Aí eu não sei, varia de companhia para companhia. Tem companhias, acho que, onde te é permitido aceitar, e tem companhias onde não. De qualquer forma, se o cara força a barra, você vai ter que aceitar, né? Não tem jeito. O que você vai fazer? Você vai negar dinheiro? É louco. Isso é mais relax, você pode sim receber gorjeta, caso o cara insista. Já me aconteceu de, bom, não era o meu trabalho, mas um passageiro pediu para que eu fizesse, ele tinha uma noite especial, um jantar especial, e ele pediu que eu fosse de violão no meio do jantar dele e fizesse uma espécie de serenata para a esposa, para a noiva, não me lembro bem. E aí o cara me deu uma grana, assim, eu não queria aceitar, mas eu recebi umas doletas ali que alegraram bem o coração. Então isso sim acontece. Fora do Brasil, a coisa da gorjeta é muito tranquila, né? Assim, todo mundo dá gorjeta porque o dinheiro precisa circular. Esse é o grande lance. Se o dinheiro circula, todo mundo tem dinheiro. Se o dinheiro não circula, a gente tem crise econômica. Bom, uma penca de pergunta, né, cara? Espero ter esclarecido. Se tiver mais pergunta, manda. No meio do bolo aí a gente vai fazendo. Eu vou mudar de assunto. Eu vou tentar fazer outras séries, né? A respeito de outras coisas, de mercado, de, sei lá, por que ser baileiro, fazer faculdade de música ou não, como é ser músico de musical, como é acompanhar artista. Acho que a ideia é fazer desse canal um canal sobre music business, assim. É isso, espero que vocês gostem, enviem sugestões, porque eu acho legal fazer isso em conjunto, acho legal saber o que a galera tá pensando. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo programa.